23 de fevereiro de 2024, sexta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sextou. Olha só, chegamos a mais um fim de semana. Que seja um fim de semana cheio de alegrias, de paz, com abundante saúde, né? Meus queridos, nós vamos meditar o texto da profecia de Ezequiel, o capítulo 18, versículos do 21 ao 28. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta? Ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito, também bastante conhecido. E aqui nós, meus queridos, estamos falando de algumas temáticas muito importantes para esse tempo da Quaresma. A temática do arrependimento, a temática das consequências do pecado e do mal, a temática do perdão. Uma coisa, vou começar com vocês, uma coisa muito importante, nós vamos começar com um versículo. Olha só, quando é o versículo 26 desse capítulo 18. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Meus queridos, essa é uma verdade de fé, tá? O mal que existe no mundo, o sofrimento, a dor, as desordens, a morte, todos os males que são percebidos ou vivenciados pela criação, nada disso veio de Deus. A gente precisa ter consciência e convicção disso, tá? Nós não podemos aceitar, e muito menos ensinar que qualquer tipo de mal venha de Deus. Por quê? Porque Deus é sumo bem. Deus é a suma bondade. Deus é fruto do amor, da felicidade. Aliás, é fonte do amor, da felicidade. Então, isso é dogma de fé. Nós temos que ter consciência disso, né? Ora, é só nós vermos. Você não pode colher uma manga de uma macieira. Você não pode colher maçã de uma videira. Ora, você não pode colher o mal da suma bondade que é Deus. Isso é muito fácil de nós assimilarmos. Muito fácil. Isso é uma verdade de fé que nós temos que assimilar, que colocar no coração.
Então, de onde que vem toda a maldade, o sofrimento, a morte, tudo isso que a gente vê no nosso mundão de hoje, né? Vem por causa do mal que nós praticamos, por causa do mal e do pecado. No versículo 26, está claro isso, né? Está claro. Quando eu disse esses dias atrás, né? Tudo o que em minha vida consiste em bem, em felicidade, em prosperidade, em alegria, vem de Deus. Tudo que minha vida consiste em sofrimento, na morte, na dor, o mal vem de mim. Eu falei esses dias e teve gente que ficou escandalizado. Mas como que o mal vem de mim? Né? A não compreensão disso é um estado elevado de soberba. Eu não posso dizer que nenhum mal vem de Deus. Quando eu estou dizendo assim, preste bem atenção no que o padre vai falar. Quando eu estou dizendo que o sofrimento, a morte, a dor não vem de Deus, eu não estou dizendo que Deus não permita. Permitir não significa que Deus é a causa daquilo, que Deus que fez aquilo. É diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vou dar um exemplo. Presta bem atenção. Você tem um filho, adolescente. Tá bom. Seu filho começa a ficar rebelde na adolescência tal, e você mantém a ordem, você mantenha enfim, né, os valores, você exige que seja, na sua casa, seja vivido aqueles valores. Quando ele completa 18 anos, ele decide ir embora. Agora eu sou maior de idade, estou indo embora. Ora, você não pode impedi-lo. Por quê? Porque ele é maior de idade. Então você permitiu. Mas não significa que a saída dele tenha sido iniciativa sua, embora você tenha permitido. E aí, nesse exemplo, né, eu vou dar um outro exemplo coladinho nesse exemplo aí. Você tem uma vizinha fofoqueira, e essa vizinha fofoqueira começa a falar de você, fala mal de você, né? Para os outros, o que a vizinha vai falar de você? Aí você viu que fulano ou fulana expulsou o filho dela de casa, né? E a vizinha começa a falar mal de você. Você viu ela ou ele expulsou o filho de casa só porque o filho pensa diferente e o filho foi embora? É isso que a gente faz com Deus, minha gente, né? Na sinceridade e na verdade, aquela família sabe, aqueles pais sabem que não foram eles quem expulsaram o filho. Foi o filho quem quis contra a vontade deles, mas eles permitiram. Mas o que estão dizendo por aí é que eles expulsaram. Ou seja, eles foram a causa da saída daquele jovem. Eles não foram a causa. Eles foram a permissão, mas não a causa. E a gente faz isso com Deus. Deus não tem nada a ver com o meu pecado, com as minhas escolhas, com as minhas atitudes erradas. E também não tem nada a ver com as consequências, embora Ele permita. Mas, padre, por que Deus então permite? Porque o comecinho desse texto de hoje, se for interpretado de maneira errada, vai dar a entender que Deus é um Deus justiceiro, né? Deus é justo, não justiceiro. Por que Deus permite? Né? Vamos voltar a esse exemplo. Por que esses pais permitem o filho sair de casa? Por quê? Porque esse filho precisa enfrentar um mundão. Precisa ver que as coisas não são tão simples e tão fáceis quanto ele pensa. Esse filho precisa enfrentar as dificuldades da vida sozinho, para ele poder valorizar o papel dos pais que ele tem. Esse filho precisa ir lá no mundão e ver que a vida não é tão colorida quanto ele esperava, e que muitas coisas que os pais disseram agora faz sentido, mas foi necessário que que ele fosse até lá, que ele saísse de casa, que ele quebrasse a cara para ele poder reconhecer a importância e a verdade que está na fala dos pais. A mesma coisa em Deus, minha gente. Dá para entender?
né? Muita gente questiona, por que Deus permite? Porque Deus quer que cada ser humano volte para Ele de maneira livre, convicta, né? Todo ser humano, Deus espera por todos, Deus está vigiando por um. Todo ser humano, Deus está esperando voltar. E Ele permite, por quê? Para que as pessoas percebam que não tem como viver e ser feliz sem Deus. Qual que é o problema do mundo de hoje? As pessoas, elas quebram a cara longe de Deus e elas permanecem nessa vida de sofrimento, de decadência, e elas não querem voltar para Deus, entenderam? Elas não querem voltar. Esse que é o problema do mundo de hoje. Esse que é o problema do mundo de hoje. Nós que temos hoje a oportunidade de ouvir essa palavra, nós temos essa oportunidade, oxalá, minha gente, que nós voltemos para Deus, reconheçamos as nossas iniquidades, nossas culpas, nossos pecados nesse tempo da quaresma, façamos uma boa confissão e retomemos a vida no rumo certo. Não é possível passarmos por uma quaresma inteira ouvindo a palavra de Deus diariamente e chegarmos na Páscoa do mesmo jeito como nós entramos na quaresma, né? Mas qual iniciativa eu tenho que tomar? Isso aí é você que vai discernir. Você tá tendo contato com a palavra de Deus todo dia, né? Diariamente ouvindo a palavra de Deus. Você sabe o que a palavra de Deus nos pede para fazer? Você sabe qual é o ideal, né, da vida humana? Você sabe qual é o projeto de Deus para mim, para você? Então você tem que saber o que você não está fazendo, não está realizando, não está pondo em prática ainda. E vai lá e faça, né? Mas, minha gente, uma coisa é necessária: humildade. Humildade. Por quê? Porque se eu não tornar o meu coração um coração humilde, eu não aceito a voz do projeto de Deus. Eu vou dando desculpas, eu vou dizendo que não é bem assim, que é de outro jeito, que eu não concordo, que não sei o quê. E aí você vai ter que aprender na dor, não vai ter jeito, né? E nós que estamos escutando essa palavra de hoje, nós estamos tendo a oportunidade de poder voltar para Deus no amor, na paz, na liberdade. Não esperemos ter de voltar para Deus no sofrimento. Não esperemos ter de voltar para o próximo no sofrimento, na humilhação. Voltemos no amor enquanto Deus ainda está nos possibilitando voltar. Esse é o tempo da quaresma. Que Deus nos ajude e esse último versículo, versículo 28, né? 27, 28, quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, ele conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Esse é o tempo da quaresma. Façamos essa experiência de todo o nosso coração, não somente exteriormente, mas com o nosso coração. Minha gente, não é fácil. Quanto mais um coração é orgulhoso, menos ele se prostra diante do eterno, que é Deus. Nós somos convidados nessa quaresma a nos dobrarmos diante de Deus, a nos ajoelharmos, a nos prostrarmos diante de Deus e reconhecermos que nós precisamos amadurecer. Nós não somos a última bolacha do pacote, como diz o ditado. Temos muito ainda para crescermos. Força e coragem. Um bom fim de semana, cheio da bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.